Nós já falamos sobre isso aqui no Ponto de Vista quando a Câmara dos Deputados aprovou, e agora essa semana então com a aprovação do Senado já era esperado, já existia um acordão dentro do Congresso para que isso ocorresse. Afinal de contas, o Supremo havia dito, se o Congresso não fizer a recontagem e a reorganização das cadeiras da Câmara dos Deputados, nós faremos para as eleições do próximo ano. Afinal de contas, alguns estados estavam perdendo representatividade, como é o caso de Santa Catarina, que foi um estado que cresceu muito nos últimos tempos e que, por direito, teriam mais deputados federais. Mais 4. Mais 4 deputados federais. É importante sempre lembrar que a Câmara dos Deputados representa a população brasileira. Então, é de acordo com o número de habitantes por estado. Então, Santa Catarina teria direito a aumentar o número de vagas. Só que quando o Congresso percebeu isso, se uniram e falaram, opa, ao invés do Supremo reorganizar as cadeiras, vamos aumentar o número de parlamentares e assim ninguém fica sem deputado federal e nós reorganizamos a representatividade. De acordo com a Associação Livres, nós teremos um aumento, um impacto de 65 milhões de reais por ano de gastos públicos para manter essa estrutura com novos deputados federais, com esses 18 novos deputados federais. Mas uma curiosidade, Odair, esse valor ele pode chegar a 150 milhões de reais porque as assembleias legislativas, ou seja, os deputados estaduais, eles também podem ter um aumento no número de cadeiras. Isso porque as assembleias legislativas seguem o número de deputados que nós temos na Câmara dos Deputados. Então, nós estamos hoje com um aumento de 65 milhões de reais, podendo chegar até 150 milhões de reais com esse aumento de 18 deputados federais lá em Brasília, sendo que teremos 4 novos deputados para Santa Catarina, passando de 16 para 20. Santa Catarina já teria direito a esses 4, mas aí com esse bem bolado lá da Câmara e do Senado, todo mundo sai ganhando, ninguém perde, como sempre. Falei, inclusive, essa semana... Só a população, né? Só a população perde. Entre eles saíram ganhando. Eu até falei sobre isso essa semana, dei uma entrevista para o Roberto Azevedo lá no Summit Cidades em Florianópolis. Roberto Azevedo, que é um grande colunista político, hoje está no SBT Santa Catarina, e eu disse exatamente isso para o Roberto. Eu disse, olha, Roberto, o grande problema é que o sistema, ele funciona para quem está em Brasília. Então, se ele funciona para quem está em Brasília, quem está em Brasília não mexe. Agora, para nós aqui na base não está funcionando, está custando caro, carga tributária aumentando cada vez mais e nós tendo que carregar, né, esse peso que é o elefante branco da política brasileira. Só para ilustrar, né, eu ainda comentava hoje pela manhã no primeira página aqui, tem que ouvir o Lula dizer que ele está cansado de ouvir empresários reclamando de impostos e cobrou mais responsabilidade da classe empresarial com o país, pedindo que deixe interesses próprios de lado. Dá para ver que não sabe a realidade do empreendedor brasileiro, né? Muito bem, Arão. E parece que tem em linha com essa situação do aumento de deputados, do aumento de representatividade. Você tem alguma coisa a falar aí sobre a representatividade de cada estado, de cada região? De cada região. Porque, vamos lá, quem garantiu esse aumento de fato foram os deputados federais e os senadores das regiões Norte e Nordeste. É só pegar a relação ali, porque seriam os estados que mais iriam perder parlamentares, os estados que mais iriam perder deputados federais. E isso nós precisamos aprender, Odair. Santa Catarina é muito ruim quando a gente fala em representatividade. O sul do Brasil é muito ruim quando a gente fala em representatividade no Congresso. Nós não temos união, nós não temos posicionamento diferente do que os parlamentares lá do Norte, lá do Nordeste. Tanto é que, se você pegar os fundos de desenvolvimento regional que nós temos hoje no Brasil, os fundos só estão para aqueles estados de lá. O Sul não tem. Então, olha só esse dado que é interessante. O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Esse fundo ele foi criado em 2001 e ele opera desde 2006. Desde então, já foram colocados nesse fundo 11 bilhões
de reais. Só para esse ano de 2025, nós temos uma previsão de 1 bilhão e 800 milhões de reais de recursos do governo federal para o desenvolvimento do Nordeste através do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Um fundo desses não existe para o desenvolvimento do Sul. Pois é, ele existe para o Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste tem representatividade. São organizados. São organizados, são unidos. Os parlamentares lá. E outra coisa, Odair, a gente precisa entender que a prioridade dos deputados federais é lutar pelos nossos estados. O deputado federal é eleito pelo povo de Santa Catarina para estar em Brasília e ter como prioridade número 1 do seu mandato defender Santa Catarina. Evidente que existem as pautas nacionais, evidente que existem aqueles deputados federais que precisam aproveitar para surfar na onda de alguns políticos grandes, enfim, mas esses deputados federais que estão lá precisam entender que eles precisam lutar por Santa Catarina. Enquanto o Nordeste tem a união e a representatividade e garante um fundo, veja só, que desde 2006 já aplicou 11 bilhões de reais para o desenvolvimento do Nordeste, Santa Catarina está chupando o dedo. O interessante só que com toda essa organização, com toda essa representatividade, com todo esse recurso, fora as emendas parlamentares, que isso é fora as emendas parlamentares, enfim, poxa, aquilo lá deveria ser uma Suíça brasileira. E o desenvolvimento não chega. Aí nós temos uma outra situação que é a justificativa, inclusive, que eles dão pelo fundo, para ter o fundo. Eles dizem o seguinte, não, é que o Sul é desenvolvido, é que o Sul tem os melhores índices, é que o Sul tem qualidade de vida, então o Sul não precisa. Simples, é porque no Sul existe gestão pública. Não é que eu queira puxar agora a brasa para nós e defender os meus parceiros, os meus companheiros prefeitos. Mas a grande verdade é que quando a gente vai para Brasília, a gente vai discutir políticas públicas, a gente percebe o quanto os municípios catarinenses, os municípios do sul do Brasil e também do sudeste, são bem organizados, são bem geridos. E é por isso que se tem qualidade de vida aqui. O que a gente precisa é de gestão pública cada vez mais eficiente, mais profissional, para saber usar o recurso público a favor do povo brasileiro. Então, hoje o que se percebe é que lá faltam políticas públicas, lá falta gestão de serviço público, mas ao mesmo tempo jorra dinheiro com a justificativa de que eles precisam se desenvolver assim como o Sul já se desenvolveu. Mas o Sul se desenvolve como? Se desenvolve com gestão e com dinheiro apertado. É só a gente ver as nossas rodovias federais. Exatamente. E a pergunta que não quer calar, para onde vai tanto dinheiro? É isso aí. aí essa pergunta eu deixo para os... para os ouvintes responderem. Para os ouvintes responderem. Na verdade, deveria deixar para os órgãos de controle, né? Para os órgãos Tribunal de Contas e afins. Muito bem, só para fechar rapidinho, então, aquilo que a gente já esperava também, iam mexer alguma coisa nas redes sociais, ontem aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Com certeza, né? Não iam deixar solto e com os interesses que o Supremo tem, enfim, de também colocar o dedo na campanha eleitoral, campanha chegando, batendo na porta. A gente sabe que o Supremo tem se posicionado muito em relação a isso e tem jogado junto com o governo, né? Esse é o fato. E aí tem né? termos lá, ok, sempre é travestido de coisa boa, né? Para combater a pornografia infantil, para combater terrorismo, mas aí vem termos como discurso de ódio e atos antidemocráticos. Quem vai dizer o que é um discurso de ódio e o que é um muito ato... superficial, né? e assim, é um ato antidemocrático. Vai ser da cabeça deles, né?